Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E uma notícia tranquilizadora no momento em que os países europeus voltam a registrar um aumento no contágio pelo novo coronavírus. A Agência Europeia de Medicamentos disse que 2 doses de vacina anti-Covid parecem proteger de maneira eficaz contra a variante Delta, inicialmente detectada na Índia. A cepa é muito contagiosa e se propaga rapidamente pelo continente. Estamos cientes das preocupações causadas pela rápida disseminação da variante Delta e de outras cepas. No momento, parece que 2 doses das vacinas aprovadas na União Europeia protegem contra todas as cepas que estão circulando na Europa, incluindo a Delta. As 4 vacinas aprovadas pela EMA são Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. O anúncio da agência coincide com a entrada em vigor do certificado sanitário adotado pelos países da União Europeia. O documento é um código que pode ser exibido em um smartphone ou em forma impressa. Certifica que o portador está completamente vacinado, testou negativo em um exame recente de PCR ou já possui imunidade por ter superado a infecção. A intenção é que o certificado permita viagens pelos 27 países da União Europeia e por 4 nações que se associaram à iniciativa. Em várias cidades do país, os moradores de rua estão recebendo a vacina da Janssen e a escolha é estratégica. O grupo considerado de alto risco para a contaminação pela Covid é um dos que tem mais dificuldades para completar a vacinação em 2 doses. E o imunizante norte-americano é aplicado em dose única. Às vezes é tratado com nem bicho. Há 4 anos ela vive na rua. Não é fácil, não é brincadeira. Nossa, você passa por cada coisa, nossa, é humilhação. Às vezes é medo, às vezes você não tem um lugar para dormir, às vezes está chovendo, você não... Nossa, é horrível. Mas aos 56 anos, a Rosângela ainda sonha. O sonho é ter minha barraca. Eu não tenho dinheiro para pagar uma licença, e nem o pão. Né? Como que eu vou montar minha barraca se eu não tenho essas condições? Um sonho que ficou ameaçado pela pandemia do novo coronavírus. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que a mortalidade pela Covid-19 de pessoas em situação de rua pode ser até 10 vezes maior do que no restante da população. A falta de higiene e a dificuldade em manter o isolamento social aumentam muito o risco de contaminação. Segundo o levantamento, em um grupo de 1.000 moradores de rua, o índice de contaminação registrado foi de 46 casos. No grupo de 1.000 pessoas que vivem em residências, esse número caiu para menos de 2 casos. Parceria com o governo federal, com uma verba específica que a gente recebeu aqui em Mogi das Cruzes, para que a gente pudesse também estar acolhendo essas pessoas no caso do isolamento social. Porque se você fez o teste, deu positivo, para onde que você vai? Então a gente criou aí um serviço, a gente tem 50 vagas, né? E essas pessoas, no caso, quando ela foi detectado positivo para a Covid-19, ela vai para esse centro e aí ela vai ficar em acolhimento, mas assim protegida também, respeitando todas as restrições e as regras sanitárias frente à questão da Covid-19. A cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, se tornou referência no trabalho com moradores de rua durante a pandemia. O atendimento acontece nesse centro de acolhimento. Cerca de 200 pessoas estão cadastradas e são acompanhadas diariamente. Todos os dias são realizados testes de sangue para saber se a pessoa está contaminada. O resultado sai em apenas 10 minutos. O Gilmar estava preocupado e realizou o teste. Resultado negativo, só um tracinho do teste. Isso garante então que ele não está contaminado? Não, sem resultado negativo no momento. E assim, rápido e já com precisão? Sim, rápido e preciso. Agora, dá alívio saber desse resultado aí, saber que você não está contaminado? Sim, com certeza, com certeza. Já vou pro abrigo sabendo que estou livre. Mas a parte mais importante desse trabalho é a vacinação.
E para garantir que todos sejam imunizados, uma van leva os moradores de rua até os locais onde a vacina é aplicada. Em todo o estado de São Paulo, mais de 400 mil pessoas receberam a dose, mas não voltaram para tomar a segunda. E um dos públicos que tem tido mais dificuldade para completar a imunização são os moradores de rua. Por isso, esse grupo foi escolhido estrategicamente para receber a vacina norte-americana Janssen, que é em dose única. Público de difícil acesso, porque como ele não tem uma moradia fixa, fica difícil garantir a segunda dose, né? Então, essa modalidade de uma aplicação única, né, da vacinação em dose única, favoreceu muito, né, essa condição de vida que eles têm, né, de difícil localização para a segunda dose, que ficaria difícil de garantir a segunda dose para esse público. Mas aqui no posto de vacinação, nossa reportagem presenciou as dificuldades do trabalho com os moradores de rua. Do grupo que veio na van, 2 deles acabaram fugindo e não tomaram a vacina. Ah, e lembra da Rosângela? Aquela do começo da reportagem? Ela veio com o grupo, mas não sabia o número do CPF. E o documento é necessário para a vacinação. A falta de documento é comum, né? Eles não portarem o documento e a gente precisa fazer busca, né, no sistema, encontrar a numeração correta para garantir que ela ocorra. E quando a pessoa vem ainda estando um pouco sob efeito de substância, ela evade, ela recusa o procedimento, é bem complexo. A base de tudo é a confiança, né? Ganhar a confiança dela. Para todo o trabalho com a população de rua, ela necessita dessa formação de vínculo. Mas para Rosângela a história teve um final feliz. Como a Secretaria de Assistência Social faz o cadastro dos moradores de rua, os assistentes sociais conseguiram descobrir o número do CPF. E ela, enfim, pôde ser vacinada. Obrigado. Bom, agora você está imunizada, está segura agora. Qual que é a sua sensação? Alegria. E nos destaques internacionais, o Canadá registrou nos últimos dias a temperatura mais alta de sua história, no momento em que os Estados Unidos enfrentam uma onda de calor sem precedentes e a pior seca em 20 anos. Centenas de pessoas morreram nos 2 países. Uma onda de calor vem empurrando a temperatura para perto dos 50 graus no oeste do Canadá e noroeste dos Estados Unidos, afetando infraestrutura, provocando cortes de energia e tornando algumas regiões praticamente inabitáveis para moradores acostumados com o frio. Na Colômbia Britânica, no Canadá, houve 486 mortes inesperadas entre sexta e terça-feira. Cerca de 320 a mais do que a média para um período de 5 dias. No noroeste dos Estados Unidos, cerca de 50 pessoas morreram no estado norte-americano do Oregon. Já na primeira semana da estação mais quente do ano, a escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados nos Estados Unidos. Níveis alarmantes de reservatórios e temperaturas recordes indicam que essa pode se tornar a mais grave crise hídrica americana em gerações. Os números são preocupantes. Desde 2002, os Estados Unidos não viam uma estiagem dessa proporção. As mudanças climáticas estão fazendo com que temperaturas recordes se tornem mais frequentes. Globalmente, a década de 2010 a 2019 foi a mais quente já registrada. E os 5 anos mais quentes foram todos nos últimos 5 anos. O calor escaldante que se estende de Oregon aos territórios árticos do Canadá foi atribuído a uma crista de alta pressão que retém o ar quente da região. As altas temperaturas têm tirado o sossego até dos animais. Essa família de ursos procurou uma maneira para se refrescar. Encontraram uma piscina e aproveitaram para dar um mergulho. Os donos da casa, na Colômbia Britânica, filmaram a mamãe urso e seus 2 filhotes, aproveitando o momento sem se incomodar com os visitantes. Um tribunal de Los Angeles negou o pedido da cantora Britney Spears para retirar seu pai de um acordo de tutela que dá a ele o controle de questões pessoais e comerciais da sua vida.
A cantora tinha entrado com uma ação para adicionar à empresa de gestão de fortunas Bessemer Trust a tutela e a remoção do pai. A decisão não levou em consideração o depoimento da estrela do pop da semana passada. O discurso emocional de Spears por vídeo foi uma rara visão de sua vida pessoal, depois que o advogado dela informou em abril que a cantora queria falar diretamente à justiça. O pai de Spears pediu ao tribunal para investigar as alegações de que ela foi medicada com lítio e obrigada a se apresentar contra a vontade. As finanças e assuntos pessoais da cantora são administrados em grande parte por Jamie Spears, desde sua crise nervosa pública há mais de uma década, o que levou seus fãs a criar nos últimos anos a campanha online Libertem Britney. Sob a tutela do pai, Britney Spears lançou 3 álbuns, participou de programas de televisão e aceitou uma residência em Las Vegas. Mas em janeiro de 2019, ela anunciou a suspensão dos shows por tempo indeterminado. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.